Não precisar trabalhar, ter todos os desejos atendidos. Esse é o termo que a gente dá para mulher troféu, o sonho de muitas mulheres. Poder ficar em casa, cuidar dos filhos, do marido. Mas como nem tudo são flores, vamos falar também das desvantagens disso aqui no programa de hoje. E a partir de agora, nós vamos conversar aqui com a doutora Gabriela Rios, que é especialista em direito da família e vai tirar as principais dúvidas sobre o que a mulher troféu deve ficar atenta e aceitar ou não num relacionamento assim. Seja muito bem-vinda, Muito doutora. obrigada. É um prazer estar aqui com vocês e poder tirar todas as dúvidas sobre esse tema que está tão em alta nesse momento, né? Então, vamos adiantar aqui, Vamos. que deve estar todo mundo curioso, Com né, certeza. sobre esse assunto. Então, eu queria que você começasse já esclarecendo, né, o que é uma mulher troféu, né, que a gente Sim, ouve muito aí com nos dias de hoje, certeza. mas o que vem a ser de fato isso? Esse termo esposa troféu, ele está muito em alta devido ao Instagram, as influenciadoras que hoje em dia estão realmente divulgando esse estilo de vida, as mulheres que vão para a academia às 3 da tarde, vão buscar os filhos e se preocupam apenas de estarem lindas para seus maridos. É um estereótipo, né? O termo esposa troféu já praticamente diz o que seria, é você ser um troféu, é você estar a postos para servir o seu marido, estar bonita, estar com o cabelo feito, a unha feita e se preocupar basicamente com a sua estética. Então, hoje em dia, o termo esposa troféu são as também pseudos influenciadoras, né? Que querem divulgar o seu estilo de vida, de viver para a família, para os filhos, para o marido e para si, usando da sua estética, da sua beleza, para garantir esse tipo de vida. Mas então é um sonho mesmo ou a gente vê também algumas desvantagens nisso? O que é que você pode dizer, porque pareceu bem sedutor, né? Com certeza. O que você pode dizer pra gente de negativo disso? Quais são as vantagens, as desvantagens disso? O que é que pode fazer para se proteger disso? Nós temos que ter muito cuidado com tudo que é vendido pelo Instagram e pelas redes sociais. Então, realmente, nós pensamos, quando as pessoas postam essa ideia de esposa troféu, ninguém posta realmente as desvantagens, né? Mas tem muitas, por exemplo, elas podem estar nesse tipo de relacionamento sem definir se estão casadas ou se estão em união estável. Elas também podem não ter uma renda, né, depender realmente 100% do marido. Elas podem perder o contato familiar com amigas e também ter o risco da violência psicológica, da violência patrimonial, até da violência física, porque mulheres que dependem 100% da renda do marido, elas tendem a ficar mais silenciosas, elas tendem a viver um relacionamento com narcisistas, com homens abusivos, porque precisam dessa parte patrimonial, porque não tem de tirar dinheiro, não tem essa renda financeira. Então, para poder ter essa segurança financeira, elas se submetem a vários tipos de violência. Tem essas desvantagens que nós só sabemos depois. É quando estoura uma situação na internet de uma blogueira que está contando a sua realidade após esse golpe, né, que realmente sofre do seu companheiro. Então, tem muitas desvantagens. Então, isso parece um pouco de ilusão, né? Algumas mulheres acabam acreditando que vai ser um universo maravilhoso e muitas vezes elas acabam se decepcionando. O que que você diria que pode ser, que pode vir a acontecer mais pra frente para essa mulher que adota esse estilo de vida acreditando que vai ser o mar de rosas? Perfeito, você falou bem. As mulheres, elas compram essa ideia da internet que realmente ser esposa troféu é um mar de rosas. Então elas deixam a sua vida, entram no relacionamento, confiando de que aquele homem será um provedor, mas um troféu ele pode ser facilmente substituído por outro troféu. Então, se essa mulher ela não tiver uma segurança jurídica, o que seria segurança jurídica? Por exemplo, formalizar um casamento ou uma união estável, decidir o regime de bens, se vai ser comunhão parcial ou 100% dos bens divididos entre o casal, ela pode sair desse relacionamento com a mão na frente ou atrás. Sem eira nem beira, desempregada, sem estar realmente inserida no mercado de trabalho, sozinha. Então o risco é você não se resguardar juridicamente e se sentir perdida. O Instagram não mostra esse outro lado, né, da vida das mulheres que dependem dos seus maridos para sobreviver. Então, tem uma outra curiosidade que eu tenho, não sei se ainda usa esse termo atualmente,
Mas a gente falava anteriormente, não que seja do meu tempo, Ah, certo. mas ouvi falar por aí que se usava o termo amigado para aqueles que prometiam tudo e não entregavam nada. Sim. Então as mulheres ficavam naquele relacionamento acreditando que estavam num relacionamento sólido, quando na verdade estavam apenas nesse formato que chamava anteriormente de amigado. Qual que é a consequência para a mulher que não casa oficialmente, né, que a gente chama de papel passado, né, que Sim. falam também? Qual que é a consequência para a mulher? O que ela pode fazer também para se proteger nesse sentido? E qual a diferença, né, uma situação para outra? A mulher que apenas vive com o companheiro e a mulher que realmente documentou isso de algum Perfeito. modo. Bem, usam-se até hoje esse termo de relacionamento amigado. As pessoas pensam que só por estar com a pessoa já se configura uma união estável. Não é bem assim. A mulher, quando ela não formaliza a sua união estável, ela precisa ingressar com a ação judicial para um reconhecimento de união estável, para poder comprovar que realmente havia ali um vínculo com o intuito de constituir família, para poder ela ter seus direitos resguardados. E aí você me fez uma pergunta interessante sobre a diferença, né, entre uma união estável e um casamento. O casamento, eu costumo dizer que o casamento ele é muito mais seguro juridicamente falando. Por quê? Porque o casal vai ao cartório, lá eles estipulam um regime de bens, se vai ser separação, comunhão facial ou se vai ser universal. Eles formalizam toda a situação do casamento, que casamento, sim, concorde comigo, é um contrato. Então lá vai ser tudo formalizado e essa mulher sai desse casamento, caso precise se separar, com a segurança jurídica. Ou seja, ela pode ter alimentos compensatórios garantidos para ela já vai ter a questão patrimonial praticamente toda decidida, dependendo do regime que ela escolheu. E isso não quer dizer que a união estável não decida isso, a união estável sim decide isso. Porém, você precisa comprovar essa união estável. E é um pouco trabalhoso, porque você precisa ter testemunhas, você precisa comprovar que seu relacionamento é duradouro, é público, tinha realmente o intuito de constituir uma família. Então, tem uma burocracia maior. O meu conselho sempre é que você formalize essa sua união em um casamento. O casamento te dá mais segurança jurídica. A rede social pode ajudar nesse contexto? Com certeza. Hoje, perfeita essa colocação. Nós usamos muito um termo chamado de teoria da aparência. E o que seria isso? Você pode estar falando, por exemplo, não estava com ela foi só um caso. Mas se você tem fotos no Instagram, se você tem amigos em comuns que podem comprovar realmente essa união, você pode usar a teoria da aparência, as redes sociais, para poder comprovar essa união e ter os seus direitos resguardados. Muito bom. O papo tá muito bom aqui, gente, mas a gente vai precisar de um intervalinho rápido. E por falar em rede social, quando a gente retornar, a gente vai falar também sobre alguns casos, né, que aconteceram nas redes sociais. E também vamos continuar falando sobre os nossos direitos com a doutora Gabriela Rios. Fiquem aí que a gente já volta. Bom, eu disse para vocês que seria bem rapidinho e nós já estamos aqui de volta. A gente não podia perder tempo. O assunto realmente é muito interessante. Vale muito a pena esse retorno. E a gente tem que conversar aqui um pouquinho mais com a doutora Gabriela Rios sobre os cuidados que a mulher precisa ter ao se tornar uma esposa troféu, ainda em relação ao regime de bens. Por exemplo, doutora, se a mulher ela escolhe um regime de bens, ela pode, no meio da união, de repente decidir que quer mudar esse regime de bens para um outro regime que seja mais favorável a ela. De repente ela pode consultar posteriormente uma advogada também de confiança, um advogado de confiança dela e descobrir um outro regime mais seguro. Ela pode modificar o regime que foi adotado inicialmente? Pode sim, na verdade do direito eu costumo dizer que tudo depende, né? Claro que ela pode, mas ela primeiramente vai precisar ingressar com a ação judicial. E seria interessante se de início o seu companheiro estivesse de acordo. Caso não esteja, ela realmente vai ter que ingressar com a ação com um advogado especialista em direito de família para poder fazer o cálculo, ver esse tempo que ele está com ela, o que é que eles construíram juntos a partir do momento que estavam, né, nessa relação.
para daí, juntando provas, conseguir alterar esse regime. Mas o ideal é que no início já seja estipulado isso, para ela não precisar passar por toda essa burocracia, que nós sabemos, né, processo judicial é bem burocrático. E pode não conseguir E também. pode não conseguir. Se realmente ele estiver de acordo, consegue tranquilamente, mas se ele não tiver, é uma briga na justiça. E mais uma vez, doutora, a mulher que entra nessa relação, ela compra aquela fantasia do príncipe encantado que vai oferecer tudo, e ela entra confiando nessa relação, e na maioria das vezes, essa mulher realmente não busca uma proteção jurídica para essa situação. Ela entra claramente acreditando apaixonada naquele príncipe. Mas, na maioria das vezes, por se tratar desse formato, ao invés de ter algo garantido financeiramente falando, elas recebem um salário ou presentes, alguma coisa que o companheiro queira cumprir. Se no meio dessa situação toda, esse príncipe encantado se tornar um sapo e ela descobrir que ele não vai mais oferecer esses benefícios, ou ainda fizer trocas com ela, as quais ela não aceita mais se sujeitar, o que ela pode fazer para garantir, então, o direito dela? Perfeito. Se ela não tiver nenhum tipo de regime estipulado, ela vai precisar ingressar com ação de reconhecimento e dissolução de união estável, a qual ela vai comprovar, reconhecer aquela união, mostrando que é pública, duradoura, que tinha o intuito de constituir família, mostrar a relação de bens que tinha durante esse tempo, porque quando não se estipula o regime de bens na união estável, automaticamente você cai no regime de comunhão parcial de bens. E o que seria isso? Durante o tempo que você está com ele, 50% é seu, 50% é dele. Então ela vai ter que provar a união, né? Reconhecer que houve sim uma união e depois dissolver essa união. Nessa dissolução, ela vai sim estipular os bens que vão ser divididos, se tem filhos, a pensão alimentícia para os filhos. Ela também pode receber pensão alimentícia caso realmente ela viveu para ele. É como se fosse uma indenização até ela se reestruturar, o juiz pode estipular. Então ela vai precisar ingressar com ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Se por acaso ela estiver casada, é muito mais tranquilo, porque ela vai fazer o divórcio. E no divórcio já está tudo lá certinho, basta redigir os termos de divórcio, dividir o patrimônio, caso seja, né, a divisão realmente do bem 50% para cada, e tá tudo tranquilo. Mas se não for, vai ser o reconhecimento e dissolução de união estável. Muito bom. Doutora, e como a gente falou anteriormente, né, com o advento, né, de toda essa explosão das redes sociais, a gente tem acompanhado alguns casos de pessoas que mostram as suas rotinas, e a gente viu um caso famoso agora, há pouco tempo, de uma influencer que trazia nas suas lives, né, nos seus vídeos, os benefícios de ser uma mulher troféu, uma esposa troféu. Ela trazia vários presentes que ela ganhava, várias promessas que ela recebeu, e contava sobre essa rotina, como ela gostava disso, e todas as facilidades que ela tinha e tudo mais. Mas, depois de um tempo, ao anunciar sua gravidez, automaticamente o príncipe dela, como a gente estava falando também, pediu que ela fizesse que ela fosse registrar uma união estável para garantir os bens dele, na verdade, né? Então todas aquelas promessas, aquele mundo maravilhoso, parece que não era tão maravilhoso assim. Então, o que acontece agora nessa situação? Se realmente, como a gente disse, esse príncipe não for tão príncipe assim, o que pode ser feito, ainda mais diante de uma gravidez? Perfeito. O que eu vejo desse caso da Gabriela é que, na verdade, ela sofreu um golpe. Um golpe, porque ela já vivia, né? Ela já morava com ele, ela já tinha uma relação pública duradoura, constituiu família, então ela já vivia em união estável. Como eu comentei com vocês, a união estável automaticamente já é comunhão parcial de bens. Então ela já teria 50% dos bens. Provavelmente ele tomou aquele susto, alguém instruiu ele e aí levou ela no cartório para poder fazer a separação, né? Ou seja, 100% do que é dele será dele e dela será dela. Então, antes ela tinha esse regime. Ela, se ela quiser ingressar com a ação para tentar obter os bens que ela teve com ele durante esse tempo que não formalizou essa separação de bens, ela tem direito, ela pode sim. Ela vai calcular o tempo que ela está com ele e fazer essa separação. Mas a partir de agora, tudo que for dele é dele, tudo que for dela é dela.
a não ser que ela ingresse realmente com a ação na justiça e peça esse tempo anterior. Em relação ao filho, né, ela está grávida, o bebê, a criança, tem os direitos dela resguardados, que independe dessa relação, tem direito a, caso se separem, a receber alimentos, né, ela na gestação também tem direito de todo suporte, mas o que a Gabriela sofreu, na verdade, foi um golpe, né, eu acho que ela não sabia, não sei se ela teve esse conhecimento, e ela até fala no vídeo que a sorte dela é que ela tem uma renda, ela fala que o Instagram é uma renda, e que se ela não tivesse uma renda, ela estaria realmente em maus bocados. Ela fala, gente, isso que eu passo aqui, na verdade é um personagem, eu sou influencer, eu tenho uma renda. Se eu não tivesse uma renda, eu estaria realmente muito preocupada. Então eu recomendo que vocês tenham uma renda e se quiserem realmente ser esposa troféu, sejam, mas com precauções. Pois bem, doutora, aproveitando, né, também essa situação, a gente sabe que a dona de casa, né, a mulher que está em casa agora assistindo a gente, também pode estar passando por uma situação dessas e não ter uma renda. Então, eu gostaria que você falasse na sua vivência com o direito, de algum caso, de repente, também que você já se deparou na sua própria experiência de uma situação assim, de violência mesmo, não necessariamente sobre uma esposa troféu, Perfeito. porque a gente sabe que muitas esposas que estão em casa não são necessariamente esposas troféu, são mulheres que lutam no dia a dia para cuidar do seu lar, para cuidar dos seus filhos. Algumas até tentam manter uma renda extra, mas muitas vezes o próprio companheiro não permite. Então, a gente sabe, inclusive, que essa questão financeira, essa dependência financeira é também um tipo de violência, é um tipo de abuso. Então, primeiro que você pudesse falar, né, com as pessoas que estão assistindo a gente agora, sim, né, como é que elas podem pensar sobre essa situação para a vida delas, aquelas que não têm, como no caso da Gabriela, uma renda extra, o que elas podem fazer para se proteger, se isso de fato é uma violência, e em sendo isso, existe um outro caminho que ela possa conduzir também, além da questão jurídica? Perfeito. Eu tenho uma cliente minha, né, que é um caso que me marcou. Ela foi casada há 18 anos, só que ela nunca formalizou esse relacionamento. E aí ele se apaixonou por outra mulher, melhorou as condições financeiras dele e pediu, né, para realmente se separarem. Mas ele desconheceu esse tempo que estava com ela. Então ela me procurou, nós tivemos que fazer o reconhecimento dessa união estável, tivemos que buscar testemunhas, buscar provas, né, concretas que comprovassem realmente que ela teve essa união, para poder fazer realmente a divisão dos bens, para essa mulher receber alimentos compensatórios, para ela entender esse tempo que ela ficou com ele, ela não ficou sem fazer nada. A mulher, quando ela fica em casa, no lar, ela tem um trabalho exaustivo. Muitas vezes esse homem só conseguiu ser o homem que é por causa desta mulher que estava atrás, cuidando dos filhos, da casa, garantindo o sustento também da família, né? Porque a mulher, o suporte, também sustentou aquela família. Então, para ele estar lá trabalhando, ela estava segurando a base, o alicerce. Então, ela tem direito a alimentos compensatórios. Se ela não tiver realmente condições de trabalhar e se comprovar esse tempo, ele tem que pagar para ela um valor que ela consiga se sustentar. Ele pode também alugar uma casa para ela morar, ela não vai ficar desamparada. E se ela sofrer algum tipo de violência psicológica, patrimonial, e se estiver vivendo ainda, o correto é que ela compareça à delegacia, né? Por exemplo, aqui nós temos a DEAN, Delegacia da Mulher Especializada, para poder até colocar uma medida protetiva para ela se sentir mais segura e ela saber que em nenhum momento ela está desamparada pela justiça. Mas, se realmente antes ela conseguir formalizar essa união, para ela será muito mais tranquilo, né? Vai ser mais fácil, porque já vai estar tudo estipuladinho na lei. Quando ela não tem essas questões estipuladas, cabe ela buscar um advogado especialista para produzir provas e conseguir realmente comprovar essa união estável, esse vínculo e garantir os direitos dela patrimoniais, né, com os filhos, e ela ter a vida dela reestruturada. O casamento se termina, a união se termina, mas aquela mulher ela tem que entender que a vida dela está continuando, ela tem muita coisa pela frente. Ela não pode se sentir diminuída ou então pensar que a vida dela vai acabar porque aquele relacionamento acabou. Então tudo, e outra coisa, às vezes elas pensam que porque estão em casa, o marido conseguiu tudo sozinho, então elas não têm direito a nada, mas não, se ele conseguiu tudo que tem é porque ela estava lá garantindo o alicerce da família.
Muito bem. A gente passaria aqui muito tempo ainda mais falando sobre esse assunto, mas a produção está dizendo aqui que o nosso tempo está chegando ao final. Mas é importante, mulheres, vocês reconhecerem, né, os direitos de vocês. Para isso a gente está aqui com a doutora Gabriela, justamente para relembrar a importância da busca de um profissional qualificado para essa busca, porque sozinha é mais difícil, bem mais difícil. Ainda mais numa situação de fragilidade. Então, mulheres, não esqueçam de buscar ajuda qualificada e de entenderem que existe uma saída, por mais difícil que pareça, por mais que tenham se iludido em algumas situações. E também para as mulheres guerreiras também, porque a gente não está só falando da mulher, da esposa troféu, mas da mulher também que fica dentro de casa, que cuida da sua casa, que tem a sua família, que dedicou também a sua vida a essa relação, que acreditou nessa relação e acreditou na família e de algum modo, em algum instante, pode se decepcionar. Com certeza. Então, eu queria agradecer a sua presença, porque senão a produção daqui a pouco vai mandar a gente ir embora. Sim. Eu queria agradecer a sua presença, queria que você aproveitasse também para fazer as suas considerações finais aqui e que seja bem-vinda outras vezes aqui. Agradeço muito. Assim, um conselho que eu dou sempre às minhas clientes é: não acreditem em tudo que vocês estão vendo na internet. O Instagram, as pessoas mostram 1% da vida que realmente vivem. Vocês precisam se resguardar. Nada daquilo ali que está passando realmente é a vida real. A vida real é o que você está passando, é o que eu estou passando. O Instagram, ele vende uma ideia de utopia. Se você quer realmente ser esposa troféu, quer viver para a família, para os filhos, não tem problema nenhum. Viva, faça o que você quer, mas se resguarde. Está no relacionamento, primeiro formalize essa união, busque um casamento ou então uma união estável. Tenha a sua reserva financeira, mesmo que seja pouco, mas tenha a sua reserva financeira. Não esqueça do apoio familiar e dos amigos. E se você estiver passando algum tipo de violência física, patrimonial, psicológica, denuncie. A sua vida não é só esse relacionamento. Você é muito mais do que isso. Não compre essa ideia de relacionamento perfeito, até porque relacionamento perfeito não existe e nunca vai existir. Se resguarde, se proteja e caso, infelizmente, você já esteja passando por esse tipo de problema, busque um advogado especialista em direito de família para poder pegar na sua mão, te abraçar nessa situação e resolver o seu problema. Você não está sozinha, estamos aqui para poder garantir o seu direito. O Tô no Meu Direito fica por aqui. A gente se vê na quinta-feira. Até lá!